Voltamos com o Viver Mais, eu quero sempre a sua companhia aqui conosco, até o finalzinho do programa. E agora nós vamos acompanhar mais uma dica do André no quadro Dicas Domésticas. É isso aí, gente! Hoje eu vou falar para vocês sobre como cuidar de queimaduras. As pessoas têm muitos mitos. Pasta de dente, passa um monte de produto que não deve fazer isso, que pode piorar. Você tem na sua casa sempre farinha de trigo, não tem? Pois é. Você queimou, pega um pote assim bem grande de farinha de trigo. Olha, como se eu tivesse queimado a mão, tá? Eu vou enfiar mesmo na farinha de trigo, vou ter que cobrir isso aqui, ó, a queimadura desta forma, ó. Vou deixar aqui durante pelo menos 10 minutos. Isso alivia na hora a sua queimadura, evita depois de ter marcas. Se você tem uma queimadura até primeiro, segundo grau, você pode usar isso aqui. Se você tem uma queimadura mais profunda, a única coisa que você pode fazer, sem ir para o médico, lógico, que você deve fazer é lavar com soro fisiológico. Se tem uma farmácia perto da sua casa, ou quem tem o soro fisiológico em casa, lava a queimadura com soro fisiológico e vai diretamente para o hospital. Agora, uma outra dica também, para aquelas leves queimaduras, tá? Do dia a dia, da dona de casa, além de enfiar a mão ou onde você queimar na farinha, o que você pode usar? Que é maravilhoso. Babosa, isso mesmo. Esse gel dentro da babosa, que é antibactericida, antifungicida, é maravilhoso. Só você cortar aqui, ó, e passar esse gelzinho aqui na sua queimadura. E você sabia que também que é excelente para assadura de criança? Porque assadura de criança geralmente é uma queimadura. Então, a babosa também é muito indicado para isso. Se você tem uma leve queimadura, você pode usar essa babosa 3 a 4 vezes por dia, que isso aqui vai melhorar praticamente na hora aquele desconforto causado pela queimadura. Pois é, Paulinho, essa foi a nossa dica de hoje. Você gostou? Bom, André, que dica interessante, né? Prática, rápida e você faz aí no conforto do seu lar. Muito interessante isso, né? Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Você sabe o que é medicina nuclear? Nós vamos desvendar tudo isso no nosso quadro Informa. Bem, agora no nosso quadro Informa, vou receber a doutora Maiara Torres da Silva, ela que é médica nuclear. Tudo bem? Tudo Seja bem. bem-vinda, é um Obrigada. prazer recebê-la. Prazer Vamos é começar com o beabá, né? Sim. O que é a medicina nuclear, doutora? Medicina nuclear é uma especialidade médica que está há mais de 40 anos no país e a gente usa medicações que têm pequenas quantidades de radiação específicas para os vários órgãos para examinar esses órgãos, para ver se eles estão no funcionamento adequado. E como é que a medicina nuclear pode nos ajudar? De várias formas, né? Os exames mais conhecidos que nós fazemos são as cintilografias e agora o que está pegando na moda é o PET scan, né? O que são esses dois exames? Conta pra gente, Sim. doutora. As cintilografias a gente pode fazer do exame do corpo inteiro para avaliar vários órgãos, por exemplo, do cérebro para avaliar risco de demências como o Alzheimer. A gente pode fazer para pesquisa de doença de Parkinson, a gente pode fazer do coração para avaliar risco de infarto, dos rins, para avaliar se os rins estão funcionando normal. E como é que faz isso? A gente aplica uma medicação específica para esses órgãos. Que tipo de medicação? Eu sou perguntadora. Não, aí varia de acordo com o exame. Mas, por exemplo, não tem nada a ver com o contraste que você... Não. Entendi. O contraste quem usa é a radiologia para fazer as tomografias. Entendi. O medicamento que a gente usa se chama radiofármaco. Então eu injeto essa medicação na veia do paciente, ou às vezes ele toma, dependendo do exame, e essa medicação tem uma pequena quantidade de radiação, e ela vai específica para aquele órgão que eu quero avaliar.
avaliar o comportamento funcional do órgão. Mas, por exemplo, essa pequena quantidade de radiação não faz mal às pessoas? Não. Isso é importante, né, salientar? Sim, tanto é que a partir do momento que o paciente terminou o exame na clínica, ele já está autorizado a viver a vida dele normalmente. Não exige isolamento do paciente. E como é que funciona esse diagnóstico da medicina nuclear? Então, a gente aplica a medicação, né, na veia do paciente e aí, dependendo do órgão, a gente espera o tempo de ação dessa medicação. Depois desse tempo de ação, esse paciente vai para o equipamento e a gente faz a imagem. Então, aquela medicação que a gente injetou, tá lá no coração, por exemplo, vai mandar a radiação para o aparelho e vai fazer uma imagem para eu avaliar se aquele órgão está funcionando de forma correta. E em quais aparelhos vocês utilizam essa radiação? Por exemplo, evidentemente que é no corpo humano, mas onde é que se detecta, em que tipo de aparelho se detecta isso? Sim, os tipos de equipamentos que nós temos são a gama-câmara, que é para fazer as cintilografias, tem o PET-CT, que é para... Ah, tá, esse aí que você falou, né? Isso, o PET-CT é o que tem de mais moderno hoje na área de oncologia, tá? Então, hoje, por exemplo, o paciente recebe o diagnóstico de câncer, a gente aplica uma medicação e faz um rastreamento do corpo inteiro. E aí eu consigo determinar exatamente onde é que tem doença. E isso eu consigo verificar muito antes da tomografia e da ressonância. Mas eu posso, por exemplo, detectar um câncer aí? Sim. Geralmente esse paciente ele já chega com diagnóstico, porque o diagnóstico de câncer é feito através da biópsia. Entendi. Tá? Tirou lá um pedacinho, fez a biópsia. Esse paciente chega com o diagnóstico e aí eu faço esse exame para rastrear o corpo inteiro, porque eu dou um passo além da tomografia e da ressonância. Por exemplo? Eu consigo ver o comportamento celular. As alterações celulares acontecem muito antes. Então, eu consigo fazer o diagnóstico meses antes da tomografia, da ressonância. Com isso, eu aumento a expectativa de vida do paciente. Por quê? Se eu diagnóstico antes, eu trato antes e eu não deixo essa doença avançar, progredir. Olha que coisa interessante, né? Sim. E muitas pessoas desconhecem isso. Agora, Sim. isso, por exemplo, já tem nas redes hospitalares, mas também já tem na rede pública ou não necessariamente? Sim. Pelos convênios, né, o órgão que regulamenta é a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Nós já temos para 7 tipos de câncer autorização para convênios. Em janeiro, agora vai entrar mais um tipo de câncer, que é tumor neuroendócrino. E na rede pública, algumas cidades têm convênio, sim, com clínicas particulares para fazer esse exame. Mas aí é a nível de contrato municipal. Quais outros males podemos diagnosticar? Sim, além o PET scan aqui principalmente câncer, né, para rastrear o câncer. Aí a gente pode também usar ele para avaliar, por exemplo, se o paciente tem risco de demência ou para determinar um tipo de demência. Ô, André tá chegando Olha, aqui. eu queria falar sobre o PET scan. Sim. Porque é um exame muito caro, Paulinho. Que aí, eu sei que é muito importante esse exame, né, doutora? Sim. Eu tenho uma amiga que ela teve que entrar o mês passado na justiça para poder conseguir. Mas talvez fosse não desses 7 casos. Tá? Né? E ela, Isso. ela vem de um convênio. Entendeu? Quer dizer, só para eu deixar claro o que o André está E é perguntando caro. da senhora. É um exame caro. Tem alguns exames que ainda tem que ser revisto até por uma questão judicial para poderem ser feitos. Isso, por exemplo, eu não sei o tipo de câncer dela, mas... Sim, Pulmão. Sim, aí tem que ver se ele é pequena célula ou não pequena célula. Porque pequenas células, aí dependendo do tipo que a gente não faz, entendeu? Porque tem essas restrições também para cada tipo de câncer. Então, cada caso é um caso, né? Pois é, mas o médico dela pediu o exame e ela teve que entrar na justiça para poder conseguir. Sim. E assim, eu acho assim, é muito injusto isso, né, gente? É injusto. Porque eu acho que todos esses tratamentos, todo mundo tem o direito do melhor, né? Sim. E por que a pessoa só que tem dinheiro, quem pode pagar, que pode ter acesso a esse tipo de tratamento, né? Eu acho muito importante a gente discutir esses assuntos para levar esse conhecimento para a população, para que eles possam exigir os seus direitos. Porque, por exemplo, se há um exame melhor, eu consigo diagnosticar antes, eu consigo tratar esse paciente melhor, porque é mais específico o exame, por que não fazer? Então, é nosso direito levar essa informação e ir lutar e ir atrás. Porque, assim, até poucos anos atrás, esse exame não estava no rol da ANS pelos convênios. Eles foram acrescentando porque houve procura, houve demanda e as pessoas exigiram os seus direitos. Sim. Então, é muito importante levar esse conhecimento. E nos Olha, hospitais coisa interessante, públicos? né? É o que ela falou, né? Sim, alguns Tem hospitais. já? Sim, Todos? por exemplo, no ICESP tem, aqui em São Paulo, né? Sim.
Então, alguns hospitais públicos do Brasil têm, sim, esse serviço e em algumas cidades o município faz contrato com clínicas particulares para oferecer. E tem pouca medicina está Muito evoluindo, bom, né? né? Graças e a Deus. aí todo mundo precisa correr atrás dos seus direitos, né, Paulinho? Evidente. Eu vou lá na Agora, cozinha. Tá bom. vai, E daqui a pouco aí. tem culinária, viu, doutor? E ele vai sempre na cozinha fazer coisas Ótimo, eu boas pra adoro gente. cozinhar. Bom, vamos continuando aqui. A medicina nuclear, ela veio necessariamente para suprir os exames atuais ou não necessariamente? Ela anda concomitantemente? Isso, a medicina ela se complementa, né? Então a gente tem a radiologia, que tem a tomografia, a ressonância, que vê ali a parte da estrutura dos órgãos, e a medicina nuclear vem para complementar, vem para agregar valor, porque a gente vê o comportamento a nível celular, a nível metabólico dos órgãos, é mais específico ainda, com relação ao funcionamento desses órgãos e as doenças. Por exemplo, para ser uma médica ou um médico nuclear como você, vou te chamar de você porque Sim, você claro. é muito mais jovem do que eu, é necessário uma série de pós-graduações? Como é que funciona isso? Sim, então o médico, todos os médicos se formam clínicos gerais, fazem Evidente. 6 anos de faculdade de medicina. E depois a gente presta uma prova, que é a prova de especialização, que é a residência médica, que é credenciada pelo MEC. E aí são 3 anos. E depois disso você tem que fazer uma prova, que é para obter o título de especialista, que é fornecido pela Sociedade Brasileira de Medicina Nuclear. Mas existe uma especialidade em medicina nuclear? Sim, Entendi. isso. É uma especialização médica. Qual é o grande diferencial da medicina nuclear? O grande diferencial é fornecer exames de altíssima especificidade, tá? Porque, como eu já disse, as drogas que a gente usa para fazer o exame é específico para cada órgão. Então, eu consigo dar uma resposta exata. E com isso, o médico consegue determinar o melhor tratamento para o paciente. E nesse caso, vamos deixar bem claro para desmistificar esse assunto. Não tem nenhuma contraindicação, a pessoa não vai pegar um câncer por radioatividade ou coisa parecida. Não. Com relação a câncer, não, tá? Contraindicação, a gente contraindica os exames para grávidas, tá? Ah, entendi. Isso. Eventualmente, tem alguns exames que, por exemplo, cintilografia do pulmão para grávida, que às vezes precisa, é melhor, a gente avalia o risco ali, o risco-benefício. Mas, de modo geral, contraindicado para grávidas. Ok. Bom, eu vou fazer o seguinte, estamos terminando essa entrevista, eu vou passar os contatos da doutora aqui, ela que é médica nuclear, tem um site muito interessante, eu gostaria que você acessasse, é o www.dimen.com.br, é isso? Isso. Certinho? www.dimen.com.br, é assim que se escreve, do jeitinho que você está lendo aí em casa. O endereço dela, da clínica dela, é Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 325, na Vila Mariana. Correto. Tem um perto telefone? perto do metrô Ana Rosa. Tá, então vou repetir o endereço, é Avenida Conselheiro Rodrigues Alves, 325, na Vila Mariana, pertinho, tudo organizado. Você quer fazer uma consulta com ela, você pode. Tem um telefone específico ou através desse site ela se informa? Sim, através do site tem o telefone, tem o 0800 e o telefone é 50816363. Repete para mim, doutora, por gentileza. 50816363. Lembrando. Mas no site tem lá o 0800. Isso, é muito legal. Lembrando que nós estamos em São Paulo, então 011 se for o telefone que ela deu e se for 0800 se você liga de qualquer lugar do Brasil. Doutora, muito obrigado pela atenção, Obrigada pela entrevista. a você. E volte mais vezes aqui ao nosso programa. Tá Espero sempre muito voltar bem. sim. E continue bonita assim. Obrigada, tá bem? eu estou à disposição. Bom, nós vamos para um rápido intervalo comercial. Na volta tem muito mais Viver Mais para você. Não sai daí.